Olá, eu sou a Laís. Olá, eu sou o Rafael e esse é o canal Parentalidade.blog, onde a gente se propõe a conversar sobre essa relação de cuidado entre os adultos e as crianças, né? Mas é um cuidado com mais respeito, com mais proximidade, mas a gente não quer fazer isso de qualquer jeito, a gente quer fazer isso por meio do texto literário, né? Esse texto que é rico tanto em linguagem quanto na forma que ele apresenta as ideias pra gente. E no vídeo de hoje, a nossa conversa, a reflexão que a gente propõe a fazer é referente a esse livro, chamado Perigoso, de Tim Warners. E esse livro, ele tem um personagem, que é o Bob, que ele adora etiquetar as coisas. Ele ama fazer isso. Tudo que ele encontra pela frente, ele sai etiquetando. E é importante que ele vai etiquetando, porque ele vai identificando e ele ajuda os outros personagens a conseguir perceber as coisas. Então ele coloca nome nas pedras, ele coloca nome na árvore, ele coloca nome no chão, né? E se a gente pensar, rotular e dar nome para as coisas é algo que o ser humano faz há muito tempo, né? É importante a gente fazer isso. Né? A pedra, por exemplo, ela não se autonomeou pedra. Alguém deu esse nome para ela. Sim, assim como todos os outros seres, né? É a gente, ser humano, que vai criando essas etiquetas e dando nome a essas coisas. E o dar nome às coisas inclui também dar característica para as coisas, né? A gente usa até como orientação para as crianças. A gente fala, não sobe aí que aí é perigoso, não pega nessa pedra que essa pedra é escorregadia, não mexe naquilo ali que aquilo ali é sujo. Então a gente faz isso como orientação para as crianças e para a gente também, para a gente se orientar no dia a dia em relação às coisas. Sim. E aí, voltando pro livro, então, o Bob, que adora rotular e nomear as coisas, ele acaba rotulando um outro ser. E aí ele acaba etiquetando esse outro ser com várias características sobre esse outro ser, né? E aí é que a gente pensa, né, num problema sobre isso, né? A gente adulto às vezes faz isso também, né? Quando a gente rotula os outros, né? A gente coloca características no outro que nem sempre são as características do outro e mais ainda, né? A gente não leva em conta os sentimentos do outro. Mas se a gente adulto faz isso de vez em quando, como é que a gente orienta a criança a não fazer isso? Porque quando a gente acaba rotulando, né, ainda mais rotulando à primeira vista, sem nem conhecer direito, a gente pode, com certeza a gente acaba fazendo isso de rotular de maneira errada, né? Sim. E a gente acaba ensinando isso para a criança, né? Então, como é que a gente separa e ensina para a criança que é diferente você rotular coisas de você rotular pessoas? Sim. E mesmo quando a gente rotula pessoas, né, a gente fala assim, nossa, fulano é alto, ou fulano é baixo, ou fulano tem o cabelo vermelho, né? O quanto a gente pensa sobre a relação que o outro vai ter sobre isso aqui, né? Como é que o outro entende aquela característica e se ele fica magoado ou não. Então, se a gente adulto pensa sobre isso e precisa pensar mesmo, né? Como é que a gente faz para orientar as crianças sobre esse tipo de coisa, né? Será que dá para fazer de um outro jeito? E será que então essa maneira da gente ensinar então as crianças que a gente tem que tomar cuidado com os rótulos que a gente atribui, né? Será que dá para viver sem rotular nada também, né? Então, assim, essa reflexão ela é muito interessante e a gente fez a partir da leitura desse livro literário, né? E o que a gente está propondo é que vocês possam fazer outras reflexões a partir dessa leitura. Essa foi a reflexão que a gente acabou fazendo aqui. Sim. Mas será que existem outras? Com certeza você vai pensar e refletir sobre outros pontos aqui lendo essa história. Então a nossa proposta é que os adultos leiam os textos literários infantis e façam reflexões entre eles, conversem entre eles, porque o texto literário infantil ele tem muita coisa para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente repensar e a partir daí a gente possa levar para a criança para fazer todas essas discussões, né? Que a gente não leia o livro só pela leitura da história ali e que a criança faça as reflexões que ela tem ali com conhecimentos de mundo. Se a gente adulto puder fazer essa reflexão também entre a gente, com certeza a gente vai conseguir orientar de um jeito muito melhor a leitura das crianças. Então, dentro dessa nossa proposta, a ideia é que a gente tem então outros vídeos, né, conversando sobre outras histórias, outros livros. Então, por isso a gente pede para que você siga então o nosso canal, para você ter acesso aos nossos próximos vídeos, que a gente vai trazer então outros textos literários para a gente poder conversar, assim como no vídeo de hoje. E se você gostou, curte aí. Até a próxima então. Tchau, tchau.